Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar este modelo de equipamento. Defeito relatado pelo cliente: equipamento não liga após algumas intervenções. Bem, fazer uma inspeção visual. O modelo é esse, CNB8609. Bom, pela inspeção visual, esse capacitor aqui estava quebrado, aqui solto. Coloquei ele no local aqui para não perder. A gente vai testar isso aqui também depois. Só soldei aqui no local para não perder. E mais me chamou a atenção foi essa área aqui. Esse componente aqui está danificado, explodiu. Vamos ver no board view o que esse setor faz. Está feio, hein? Olha só. Explodiu. Ó, fazer uma medição dele aqui no modo diodo. Bom, o cliente informou para a gente que esse equipamento foi feito um trabalho e após isso o equipamento não funcionou mais. Aí, modo diodo. Bom, tá? Zerado, né? Curto total. E vamos ver com a escala de resistência, como é que é o comportamento. O valor que temos na escala de resistência. 0.099, 0.99, 1.0. Bom, a escala bem baixa, né? Esse setor aqui, acredito que seja super baixa a escala. A gente comparar aqui com o Ampere, o GND. A escala bem baixa, né? Certo. Bom, minha ideia é remover esse componente. Vamos ver se o curto tá para cá ou se o curto segue. A gente pode estar removendo também essa bobina, mas bom, do jeito que tá, eu vou remover os dois aqui, vamos fazer um teste, ver se o curto está antes ou depois, ou se está nos dois lados. Mas antes vamos dar uma olhadinha no board view, no PDF, o que esse setor faz. Estou pondo uma fita aqui porque dá muito reflexo na câmera, essa parte. Então vamos verificar no board view o que esse setor faz. Então aqui PL201. EI3, setor de 3.3. É perigoso, hein? Então aqui está o componente, está visivelmente danificado.
Como bem sabemos que essa alimentação 3.13 e vai lá para o processador e grande chance de ter danificado o processador. PL201. Essa tensão também alimenta outros componentes, como bem sabemos. Acredito que a gente injetar uma tensão vai esquentar outros componentes porque vai ter consumo do próprio componente mesmo, mas vamos ver se o processador também aquece. Espero que não. Aqui é o outro lado da placa. Três ponto três e aqui a alimentação lá para o processador. Certo, então vamos remover esse componente e vamos fazer mais medições. Eu gosto de estar utilizando a pré-heater, facilita bastante na remoção dos componentes. Então, sempre que possível, eu gosto de estar utilizando essa pré-heater. Eu tenho uma maior, mas como essa placa é pequena, então acredito que é o suficiente. Eu tenho que cuidar também com a pré-heater para não dar problema no processador. Problema de solda, problema de solda fria, se deixar muito alto, temperatura muito alta na pré-heater pode piorar a situação. Então tomar bastante cuidado. Bom, eu vou remover esses componentes e em seguida vamos fazer teste em modo diodo, modo resistência e injetar tensão. Ver se algum outro componente aquece. Do jeito que está assim, não tem sentido eu injetar tensão aqui, porque eu vou estar talvez piorando a situação. Então, visivelmente está danificada, então vamos ver como é que é o comportamento para a gente remover isso aí. Então pronto, já removido esses dois componentes.
Tá removendo aqui esse fluxo, aí a gente coloca de volta. Bom, a resistência vai estar bem baixa, mesmo a gente removendo esses dois componentes, porque a placa está quente. Então é fácil a gente se cometer erro com essa placa está quente. Modo de resistência. 5,87 ohms. Para esse setor é muito baixa essa resistência. Então, o outro lado, não temos resistência, porque o componente está ausente. Então, vamos lá em modo diodo. Do outro lado. Bom, continuando a inspeção visual, se tem mais algum componente que está visivelmente danificado, vou ter uma fita aqui, pessoal, porque isso aqui dá reflexo, atrapalha bastante a visão. Vamos testar aqui esse componente, esse capacitor. Eu havia feito um teste nele antes, não está com problema, só que ele tá quebrado. Mas a gente troca ele também, tranquilo. Aí em curto ele não tá. Mas não dá para deixar assim. Aí reflexo. Bom, então eu vou remover aqui essa blindagem. Aí processador. Injetar tensão e vamos ver como que isso se comporta. O que vai consumir. Ligar a câmera térmica.
Então, pronto, a câmera térmica já está funcionando. Bem, agora vamos injetar uma tensão. Bom, vamos ver desse lado aqui. Não tem o consumo da fonte, já o outro lado. Aí tem consumo e processador aquecendo. Não tem defeito. Bom, a gente sabe que se a gente injetar uma tensão no processador, claro que ele vai aquecer, porque ele vai consumir. Mas como a resistência está extremamente baixa, então acredito que nesse caso que o processador esteja danificado. Bem, sabemos que se a gente colocar alimentação, tensão, corrente nos componentes, eles vão aquecer. Mas a resistência, dependendo do local, não pode ser tão baixa, ainda mais no setor de 3.3. Mais uma vez, por exemplo, a gente colocar uma tensão CI de rede, CI de som, aí tem um aquecimento, porque vai ter um consumo, mas não uma resistência baixa ou não um consumo tão alto. Olha aí, outro componente aquecendo, 37, 38, mas olha só o processador, 40 graus. Então nessa região aqui. Vamos ver outros componentes se aquecem. As memórias não aquecem. Superior aquecendo um pouco, o próprio consumo do equipamento. Mas o processador segue com aquecimento. Então acredito que nesse caso o processador tenha danificado. Bom pessoal, a gente pode também estar removendo outros componentes para a gente isolar. Ficar só no processador, a gente pode estar removendo aqui esse componente, mas esse componente ele vai aquecer mesmo. A gente está alimentando ele, uma alimentação direta, então ele vai aquecer mesmo. Outros componentes também vão aquecer porque a gente está com uma alimentação direta. Mas o processador aqueceu, então ele esteja danificado. A gente pode também, tem uma forma a gente viu no board view, se eu não me engano aqui, a gente pode também estar, nesse caso aqui, tá removendo aqui esse jumper. Vamos ver se é nesse local mesmo, vamos ver no board view. PL201. Vamos lá para o outro lado da placa. Aí temos dois capacitores próximos. Nesse caso aqui não tem os componentes, mas tem os componentes ao redor. Aqui essa fileira aqui de capacitores. Tá aqui a fileira de capacitores. No caso o restante não usa nesse modelo. E aqui. Aqui.
aqui. A gente pode também estar isolando aqui essa área, mas então por enquanto diagnóstico de 3 peças com defeito. Capacitor, visivelmente aqui danificado, não está em curto, mas ele está quebrado. Vou deixar aqui no outro lado da placa. Esse componente que a gente removeu e o processador está aquecendo. Bom, são 3 situações. Bom, dependendo do equipamento, talvez não compense o reparo. Mas vamos passar um orçamento para o cliente. Se aprovar, a gente segue com a tentativa de reparo. Então, aqui 3 peças a princípio para fazer a troca. Bom, por enquanto é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.